Oi, gente, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa segunda aula. Essa aula a gente vai tratar sobre a avaliação em si do cliente portador de feridas, o que a gente vai estar fazendo para poder estar avaliando esse cliente. E vai ser uma aula bem bacana, não vai ser o mesmo conteúdo da primeira, não vai ser repetitivo. Agora a gente vai passar um passo a passo para vocês. Espero que todos gostem. Estou aqui eu e o meu café, para ajudar um pouquinho, né, na concentração, para poder estar passando essa aula para vocês. Antes de mais nada, queria muito que vocês dessem um like aí embaixo para ajudar o nosso canal, para a gente poder sempre estar passando conteúdo novo para vocês. Vamos lá, bora puxar a vinheta, que tem bastante conteúdo pela frente. Então, aqui é a nossa aula inicial, né? A nossa aula de avaliação ao paciente com cuidados com feridas, que precisam de cuidados com as feridas. E a gente sempre fala para todo mundo que essa aula ela precisa ser muito importante, justamente porque ela é a base de todo o seu tratamento, né? Então, essa avaliação ela precisa ser realizada de forma individual, que cada cliente possui suas particularidades e possui suas crenças. Como assim, né? Primeiro, a gente pode estar usando uma equipe multiprofissional para poder estar fazendo essa avaliação inicial do cliente, né? E a avaliação ele precisa ser completa. Ela precisa ter uma anamnese, ela precisa estar acompanhada de um exame físico, precisa ser feita a avaliação, aí, a mensuração da pressão arterial, a glicemia capilar, a avaliação nutricional, uma ausculta pulmonar. Ah, mas por que uma ausculta pulmonar? A ausculta pulmonar porque o paciente que não tem uma boa oxigenação, ele não vai ter uma boa cicatrização. Uma ausculta cardíaca bem detalhada, palpação dos pulsos, principalmente nos pacientes diabéticos, que caso aconteça aí a ausência de algum pulso periférico, principalmente pulso pedioso, se a gente mexe numa ferida, o membro desse paciente vai por água abaixo, ele pode até vir a perder esse membro, né? E o tempo de enchimento capilar. Além disso, a gente precisa fazer uma história clínica desse paciente, para buscar fatores que podem interferir nessa cicatrização. Precisamos ter uma avaliação detalhada aqui, ó, psicossocial, e uma avaliação de autocuidado desse cliente. Que autocuidado? Porque como os curativos muitas vezes não são realizados diariamente, a gente precisa observar se esse paciente tem uma boa higiene, se esse paciente ele consegue manter um cuidado para manter aquele curativo dele limpo, que isso é muito importante, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Há um tempo atrás, eu tratava no meu posto de saúde uma senhora de 86 anos que era muito ativa, né? Todos os dias essa cliente, ela saía da casa dela para ir no Ceasa, para buscar comida para os bichinhos dela e aquele monte de coisa, né? Faça chuva, faça sol, a mulher estava na rua, né? Aquela senhora, ela estava na rua, andando, catando comida para os bichinhos dela. E o que acontecia? Ela vinha fazer o curativo comigo sempre com aquele curativo anterior molhado. Então, para evitar que isso acontecesse, eu orientei ela o seguinte: ó, dona fulana, vamos fazer o seguinte, vai botar a meinha junto, vamos botar um protetor para não estragar esse curativo, para não molhar, porque curativo molhado dá um certo problema, pode infectar a sua ferida e papapá. Acabou que a gente conseguiu cicatrizar a ferida dela de uma maneira bastante eficaz, de uma maneira bem bacana, né? Então, a avaliação do autocuidado é extremamente importante. Então, a gente pensa aqui no que a gente vai avaliar, como a gente vai avaliar esse paciente com ferida. A primeira coisa aqui, ó, a história clínica do paciente. Quais são as queixas? O que eu encontro de patologia nele que pode interferir na cicatrização da ferida dele? Quanto tempo essa ferida está ativa? Quais as medicações que ele faz uso? Quais são os tratamentos prévios que esse paciente teve, né? Quando eu for realizar o exame físico desse paciente, as medidas antropométricas, os valores pressóricos, a mensuração da glicemia capilar, a avaliação respiratória, saturação de O2, as condições da pele, se é uma pele um pouco mais sensível, se é uma pele mais de um paciente mais idoso, automaticamente a cicatrização vai demorar um pouco mais, né?
Se é um paciente diabético, presença de calo, sinais de inflamação, presença de pulso periférico, avaliação neurológica do paciente é muito importante para auxiliar na adesão ao tratamento. Se o paciente é acamado, a avaliação neurológica também é extremamente importante, né? E a avaliação da ferida em si, e a presença de possíveis intercorrências que aquela ferida ali está apresentando. Quando a gente fala em avaliação psicossocial, a gente tem que pensar que esse paciente ele tem uma imagem corporal alterada, ele tem um curativo presente ali, ele tem a ansiedade em relação ao diagnóstico e até a esperança pela cura dessa ferida. A gente precisa observar as questões financeiras desse paciente, a gente precisa observar a situação familiar, se ele tem rede de apoio, se ele tem alguém que cuide dele, né? Então, todos esses fatores, os fatores psicossociais, eles interferem direta ou indiretamente na cicatrização desse paciente, né? Direta ou indiretamente no tratamento proposto. E a questão do autocuidado, a gente precisa também observar se esse paciente ele possui uma higiene adequada, se ele consegue, se ele tem condições, eu não digo financeira, mas sim psicológica, de realizar um tratamento adequado para essa ferida no momento que a gente estiver distante. Então, essa questão de autocuidado, se esse autocuidado está prejudicado, o paciente vai ter uma dificuldade maior de realizar a cicatrização da ferida dele. Então, os fatores que devem ser considerados também na questão ali da avaliação da ferida, a localização anatômica da ferida, a gente precisa observar aqui que é o seguinte, as feridas que se encontram nas articulações, cotovelo, joelho, feridas em calcânio, a mensuração dessa ferida também é extremamente importante, a identificação e mensuração de túneis dessa ferida também, o grau de lesão tecidual, se essa ferida ela atingiu somente derme, ou derme, epiderme, derme, hipoderme, se ela atingiu tecidos moles, se ela atingiu a parte óssea, se ela tem exposição de tendão, se essa ferida tem exudato, se tem dor, se tem odor, como é que está o tecido perilesional dessa ferida? Tem maceração de borda, tem rubor de borda, como é que vai ficar isso daí, né? E também a presença de sinais de infecção nessa ferida. Então, a partir do momento que a gente consegue fazer toda essa avaliação inicial, a gente vai conseguir, sim, propor um tratamento adequado para esse cliente, né? Então, quando a gente fala em localização de ferida, a gente está observando a questão das localizações, como eu falei anteriormente aqui, ó, região de articulações, né? Pelo fato da própria movimentação do cliente, as articulações elas interferem muito na cicatrização da ferida, região de contaminação natural do corpo, uma ferida, por exemplo, em região sacra, é uma ferida que a gente encontra maior dificuldade de cicatrizar, principalmente no paciente acamado, porque ele vai lá, ele vai urinar, ele vai evacuar e vai acabar contaminando a ferida em si, e regiões de difícil fixação do curativo. Por quê? Porque quando a gente fixa o curativo e essa fixação é difícil, ele vai acabar se deslocando o tempo todo. Aqui, ó, só uma dica bem importante, existem coberturas que elas vêm com um adesivo natural, e esse adesivo é uma capinha fina de silicone que a gente consegue acoplar no leito da ferida, sem danificar o leito da ferida. Então, no caso, se esse paciente ele tem uma fixação difícil, se essa ferida é muito complicada nesse local aí, é muito difícil a gente conseguir fixar, a gente pode optar por esse tipo de cobertura que vai auxiliar bastante na cicatrização da ferida e vai evitar possíveis intercorrências. E vai acelerar o processo de cicatrização, porque ela vai ficar o tempo todo em contato com o leito da ferida, né? Quando a gente pensa em mensuração da ferida, né, a gente sempre pensa assim, ó, na importância desse dado. Por quê? Porque a gente precisa avaliar tanto a velocidade da cicatrização dessa ferida, quanto a dificuldade que a gente está encontrando aqui na cicatrização. Então, o ideal é sempre diminuir, porém, se aumenta, e às vezes esse aumento a gente não consegue enxergar o olho nu, porque a gente está em contato com essa ferida o tempo inteiro, a gente consegue observar mensurando o tamanho dessa ferida do paciente. Então, como é que a gente vai fazer, né? Para a mensuração da profundidade, a gente vai introduzir uma pinça estéreo na região mais profunda da úlcera e mensurar posteriormente em centímetros. Para a gente poder mensurar essa ferida em área, a gente vai medir em centímetros a maior distância entre um lado e outro,
né? A maior distância horizontal e a maior distância vertical, e vamos multiplicar, no caso, isso aí uma pela outra, a gente vai ter essa área em centímetros quadrados. Então, quando a gente vê feridas irregulares, a mensuração é um pouquinho mais difícil, né? Quando a gente pensa nessa questão da borda, as bordas são irregulares, a gente vai medir, a gente tira a nossa pinça estéreo de dentro do pacote, a gente imagem dessa pinça em cima do leito da ferida e a gente vai desenhar, vai contornar o leito dessa ferida. A partir daí a gente retira esse pacote, no caso de curativo, e a gente mede a maior área na horizontal e a maior distância na vertical, multiplica por 2, e assim a gente tem a mensuração da ferida em centímetros quadrados. Ok, gente? Essa foi a aulinha de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar o like para agradecer aí o nosso trabalho, né? A intenção é sempre o canal estar crescendo, sempre o canal tá se desenvolvendo. Então, agradeço bastante e até a próxima semana.